pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José, mais um vídeo. Hoje falando um pouco sobre a saúde cardiovascular e alguns riscos silenciosos para as mulheres, mas também pode ser para homens também, tá? Antes de a gente iniciar o vídeo, pedir para vocês seguirem o canal, @jornalismo personal, seguir as outras plataformas que a gente tem. Também sempre acompanhar os vídeos que a gente vai postando aqui e vídeos anteriores, né? E aí, vamos iniciar falando um pouco sobre a saúde cardiovascular, né? Que para você ter um bom funcionamento na verdade, você precisa também ter uma saúde, questão cardíaca boa, tá? Porque o coração vai ser importante para outros sistemas, então a gente tem o sistema circulatório, respiratório, então a questão do coração vai ser importante porque ele vai bombear sangue, e aí tem os átrios, os ventrículos, todo esse processo é necessário para um bom funcionamento do nosso corpo humano, tá? Para isso, então, sempre é importante, antes de você fazer uma atividade física, sempre ver um médico primeiro e depois, posteriormente, ir numa academia ou contratar um personal, né, o que vocês preferirem, tá? Também uma alimentação balanceada, né? O treino físico, né? Um estilo de vida totalmente contrário ao que você estava, de repente, num sedentarismo ou num risco de obesidade, alguma coisa assim. Então, envolve também essas questões, tá? Antes de passar a falar algumas coisas, eu sempre encontro alguns alunos que a gente vai conversando tudo e algumas vezes eles vão falando que nunca fizeram um exame cardiovascular, né? Ou faz tempo que não faz. Eu sempre recomendo sempre estar fazendo, pelo menos uma vez no ano, aquele check-up geral para ver como é que tá o seu corpo, se você tá bem, porque a gente no nosso dia a dia, dependendo do serviço que você faz, a gente acaba tendo os estresses, né? Então, se você não fazer esse exame periódico, muitas vezes você de repente não descobre alguma coisa. De repente, muitas pessoas têm um infarto, alguma coisa, por quê? Porque não fizeram os exames, não fizeram não fazem uma boa alimentação, não cuidam da sua saúde, e aí, consequentemente, acaba tendo esses problemas, tá? E aí, dentro disso, né, tanto homens como mulheres vão ter alguns fatores que são importantes para falar, né? Eu ia até falar os exercícios agora, mas vou deixar para falar os exercícios por último, e aí depois eu vou dar algumas dicas, algumas observações. Então, por exemplo, normalmente, quando a gente pensa na questão cardiovascular, o que normalmente vai estar relacionado? Pressão alta, diabetes, estresse, tá? Como eu falei, o sedentarismo, uma má alimentação, tabagismo, obesidade, tá? Tudo isso vai levar a esses problemas cardiovasculares, tá? Pressão alta, normalmente você não faz uma boa alimentação, e aí, consequentemente, não treina, não faz o exercício, isso consequentemente sobrecarrega o organismo, onde a sua pressão vai começar a ter essa variação. No caso aqui, uma pressão alta. Quando a gente parte para diabetes, normalmente está relacionado, de repente, uma alimentação não muito boa, um mau funcionamento no organismo, uma insuficiência de alguma coisa, no caso a insulina, que é onde você vai tomar injeção ou medicamento para repor aquela insulina ou completar, depende do tipo de diabetes, né? Quando a gente parte para o colesterol alto, está muito relacionado à comida, muito sal, muita coisa, onde vai elevando. Consequentemente, você tem as veias que ficam todas entupidas, não tem muitas vezes também o infarto. E aí a gente tem tabagismo e obesidade. Tabagismo, quando você fuma, você acaba entupindo também suas veias, você acaba prejudicando todo o organismo, então isso aí vai causar também esses problemas cardiovasculares, como a obesidade, que você vai comendo, e não perde o peso, você vai sobrecarregar o organismo, ele vai aumentar no volume além do normal, que vai causar também, de repente, o próprio infarto, algum problema cardiovascular, de você não conseguir caminhar, né? E aí, o sedentarismo, que eu não preciso falar o porquê, que eu acho que esses exemplos já mostram, e estresse, né? De repente, um serviço muito estressante, alguma coisa muito estressante que leva a isso, tá?
Homens, normalmente, o que eles sentem quando vai ter esse problema de cardiovascular? Dor no peito, uma dor irradiada, sintomas atípicos e ansiedade, tá? Então, aquela famosa dor que você fala assim, não é nada, aí muitas vezes numa situação descobrem que era um pré-infarto, né? Uma dor que vai começar a irradiar do peito para outra região, ou da perna, e aí, consequentemente, também é um sinal que é melhor você ir para o hospital, você fazer alguma coisa, porque senão vai dar algum problema. A gente tem ansiedade, né? Que isso também, se você fica muito ansioso, você fica muito preocupado, você começa a... Você tá dando sinal pro seu corpo que ele precisa jogar alguma coisa para você dar uma acalmada, né? Então, quando você fica muito ligado, ele vai jogando alguma coisa para você ficar calmo, né? Quando você não tem um remédio, consequentemente você joga em outras coisas. E os sintomas atípicos, que são esses sintomas que não é normal você sentir, né? De repente essa dor no peito, de repente esse cansaço excessivo, né? Quando a gente parte para as mulheres, é quase as mesmas coisas também. Os sintomas atípicos de fadiga, de cansaço, a falta de ar, dor nas costas, náusea e indigestão, tá? E aí você vê que nas mulheres tem alguns outros sintomas, mas são parecidos com os dos homens, ou seja, tanto homens como mulheres estão sujeitos a ter essas questões. E aí, porque aí vem a importância de você cuidar. Como eu falei, não adianta você querer fazer por conta. Você tem que pegar e fazer sempre com auxílio de outros profissionais. O educador físico na parte dele, o médico na parte dele, o cardiologista na parte dele e assim sucessivamente. Não adianta querer fazer por conta, porque isso é muito perigoso. Você precisa de outros profissionais, por isso que existem os outros profissionais para cada um trabalhar na sua área e, consequentemente, trazer um bem-estar para você. Aí, alguns fatores de riscos que são específicos ou gerais. Então, hormonais, menopausa, no caso da mulher, menopausa precoce, síndrome dos ovários policísticos, tá? Na questão do homem, né? Se ele não, vamos pôr da ansiedade ou do colesterol alto. O colesterol alto, provavelmente ele já vai estar obeso, ele vai numa situação que o peso dele está além do normal, então também vai dar problemas, pressão alta, aí vai entupir as veias, já vai, de repente, se ele não tiver uma diabetes, ele vai também ter. Então, temos esse lado. E das mulheres, como eu acabei de falar, a menopausa precoce, a síndrome dos ovários policísticos. Já no estilo de vida, esse segundo eu acho que cabe tanto para homem como para mulher. Sedentarismo, obesidade e dieta inapropriada, tá? Ou seja, você vê que os três estão em conjunto. Se você está sedentário, consequentemente você está comendo, de repente, numa situação você come bastante, não está gastando, e depois, juntamente com isso, se você não está obeso, porque você está comendo coisas erradas, então está comendo de maneira errada e não está gastando essa energia. Condições, hipertensão, diabetes, colesterol alto, que é o que eu já tinha falado. E outros pode ser estresse crônico, depressão, doenças autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus. Ou seja, a gente vê que outras patologias, vamos dizer assim, estão relacionadas a isso também. Então a gente vê a importância de você cuidar do seu corpo, né? E aí, trazendo alguns exercícios que vocês podem fazer, que vão ajudar, mas são exercícios bem simples, iniciais. Uma caminhada, dançar, ciclismo moderado, natação de baixo impacto e exercícios em casa. Então, caminhada. Se você não está acostumado, 30 minutos, ou se você ainda 30 minutos é muito, 20 minutos, 15 minutos. Fazer uma caminhada principalmente em um tempo ou bem cedo ou depois do fim da tarde que o sol não está quente. Um dos dois. Dançar, então, você está na sua casa, você dançar, você está movendo o seu corpo. Óbvio, a questão de gasto calórico comparado às outras atividades é maior, mas tem outras atividades que tem um gasto maior, mas dançar é importante, você está se movimentando, você está se divertindo, você está trabalhando a questão da ansiedade e movimentando o corpo, né? O ciclismo, né, não fazer um pedal muito grande, se você não está fora de forma, sabe, pedalar
no seu bairro, tranquilo. Conforme você sentir necessidade, sentir mais confiança, aí você vai pedalando mais, que você vai sentir que você consegue pedalar mais, aí você vai pedalando. Não querer já pedalar 90 km de uma vez, e no seu tempo, né? Natação, por ser uma atividade de baixo impacto, que não vai gerar nenhum estresse no corpo, vai ser ótimo para vocês fazerem também. E os exercícios em casa, porém, sempre fazendo uma observação, principalmente nos exercícios em casa, sempre tem um profissional junto, né? Ou uma questão, uma coisa online, você tem alguém, algum profissional te orientando, tá? Ou vendo se é um profissional realmente que está te passando com CREF, tudo certinho, te passando as orientações corretas, tá? Bom, pessoal, para hoje era isso que eu tinha, tá? Um conteúdo bem simples, um conteúdo que eu não procuro não me estender muito, tá? Sempre lembrando de procurar todos os outros profissionais, né, antes de você começar a treinar, tá? Porque não é só ir treinar. Normalmente nas academias, ou pelo menos eu sempre peço para ver exames, tudo, está tudo em ordem, para não ter nenhum problema, principalmente para você, tá? Então, se você gostou desse vídeo, siga, compartilhe, se inscreva, curta, comente, compartilhe, e aguarde que teremos outros vídeos com outros temas, e teremos também mais vídeos voltando aos vídeos de exercício. Uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem estiver assistindo, e até o próximo vídeo. Tchau!